Mas antes, o Corinthians, hein? Vamos falar do Corinthians que quer aquecer o mercado da bola. O Corinthians quer quase um time novo. Pelas informações que saíram do Lucas Mussetti pelo UOL, o Corinthians já definiu as prioridades do mercado da bola e vai atrás de até 6 reforços neste mercado da bola, hein, Vampeta? É o gigante Corinthians. Agora, ó, ninguém segura no mercado da bola, Vamp. 6 reforços na base, vai lá no time mais novo, vai lá no Sub-17, Sub-15, sei lá. Porque passou ontem aí, a gente estava aqui ontem no programa, passou que tá devendo o Félix Torres, né? Ontem no programa aqui saiu... Isso, saiu informação. Como é que vai contratar mais? Mas o Corinthians lá, os caras fazem a magia, não sei o que, eu não sei como é que... Dinheiro não é problema não, pô. O Harry Potter, pufa, a varinha aí, daqui, Dobby e Meone, é o Rony. Brincadeira, né? Que isso, parece que não esperava. A varinha do Harry Potter, O Flávio... 7 reforços. Como é que é o seu Barriga lá? Como é que é? Lá no... o seu Barriga, né? Do Chaves. O seu Barriga, ele não recebe o aluguel do seu Madruga. Não recebe, jeito nenhum, 14 meses. Aí ele chega pra cobrar o aluguel do seu Madruga não baita terno, estica tremendo. Ele falou, você tá me devendo entrar nesse estica? Ele falou assim, eu não tenho direito de me vestir bem. Você tá me devendo, mas isso é outro problema. Você tá misturando coisa. Uma coisa. Então o seu Madruga está de terno e gravata, bonitinho, mas não paga o seu Barriga. 6 contratações. 6, né? 6. O Corinthians definiu as prioridades no mercado, 6 contratações. Aí 6, aí o presidente do Argentino Júnior fala que não pagou o Fausto Vera, Félix Torres ontem passou que tá atrasado, aí o outro lá do... Rogério também não. Rogério falou que não paga, aí o Rojas vai embora e vai desembarcar mais 6 aí, né? Não sei qual é lá, a varinha do Harry Potter, só pode. Saiu até a informação que o Fausto Vera interessa o Galo. Gabriel Milito trabalhou com o Fausto Vera lá na Argentina, gosta do jogador. Pronto. Pode sair negócio. Vende pro Galo que tem dinheiro lá, os magnatas lá, pega o dinheiro e paga o Argentino Júnior. Vai dar uma de Santos? O Santos vendeu o Soteldo 10 vezes. Ele não pagou. Aí ele vendeu para devolver pro time que era o dono, ele ainda cobrou uma multa. O Corinthians vai fazer isso com o Fausto Vera. Vai vender o que ele não pagou, pô. Cueva. O Santos ganhou uma multa também do Cueva, lembra? Sem pagar, né? Não, é sensacional. O futebol brasileiro realmente faz umas coisas extraordinárias. A gente vê isso toda hora, né? Mas no caso do Corinthians, por exemplo, é por isso que a diretoria do Corinthians atual está envolvida em grandes lambanças. Esse é o tipo de declaração, não sei, eu não vi essa declaração, mas está sendo noticiado, que vai contratar mais vários jogadores, e aí pode ser mais uma promessa vazia. Né? E é ruim, o torcedor fica na expectativa, será que agora entrou alguma verba importante, a grande verba vai ser mantida pelo patrocinador depois de tanta fumaça nos últimos dias, as dívidas passadas como estão, o relatório da auditoria oficial, e aí, onde está o relatório final da auditoria? O presidente Augusto Melo disse logo no início da sua gestão que esse relatório mostraria a verdadeira situação do clube de cabo a rabo. E até agora, nós já 5 meses da nova gestão, e isso não foi apresentado publicamente. Eu não sei se alguém já conhece lá no Corinthians a íntegra dessa avaliação de uma auditoria que é considerada respeitável, importante, tem padrão internacional. É isso. Né? E as dívidas do passado, como é que estão? Há atrasos. O presidente está administrando como essas últimas denúncias de que teria acontecido um pagamento cinzento de comissões. Enfim. E aí surge uma notícia que vem aí, ou podem chegar 6 reforços. Para com isso, né? Eu acho que realmente é atirar no vazio para tentar criar um fato positivo, e isso piora ainda mais a situação. Daqui a pouquinho nós vamos falar do Gabigol e o julgamento na Suíça, hein? Vai deixando o seu like no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. A informação é essa. O Corinthians vai com tudo para o mercado da bola. Informação do Lucas Mussetti pelo UOL. E uma das prioridades é buscar pontas. O Corinthians quer atacantes rápidos e de bom drible, como o jovem Wesley, que está prestes a ser vendido para o futebol europeu. Se o Wesley for de fato negociado,
O Timão buscará 2 atacantes de lado de campo. Eric Pulga, do Ceará, é um dos jogadores aprovados pela comissão técnica do Antônio Oliveira. O Corinthians deve concentrar o maior esforço e investimento atrás de meio-campistas e pontas, mas também tem outros setores no radar. O Corinthians quer um lateral esquerdo. Hugo é o titular. Matheus Bidu não transmite aquela confiança e o Palácios tem problema na cartilagem do joelho e só jogou uma vez na temporada. O Palácios, que já foi reforço. O Palácios foi comprado, como é que é também? Que jogou com o São Bernardo e mais nada, né? Palácios, eu acho que foi comprado pelo Corinthians. Eu acho que foi comprado pelo Corinthians. Parabéns aí. Se eu não estiver enganado, o Palácios chega como free agent, né? Chega como contrato livre, né? Como chamam, né? Tava ali e tal, o Corinthians acertou. Parabéns ao... Fim de contrato, tipo como tá o Gabigol agora, vai ficar o Gabigol. Você gostou, Flávio? Internacional. Vamos subir o nível. O Pedro lá é Cifute, né? Cifute no Corinthians, né? O nome? Cifute, que analisa jogadores, estuda, mapeia atletas, posições. Flávio Prado, estamos aí. Falando do Corinthians, que definiu as prioridades de mercado, vai atrás de até 6 reforços para o segundo semestre. Uma das prioridades é buscar pontas com a saída do Wesley, que é difícil você encontrar esse atacante de beirada de campo tão habilidoso quanto o Wesley. E um lateral, que também é uma deficiência aqui do futebol brasileiro, né? Quase não revela mais laterais. Lateral esquerdo bom é o Arana. Mas vai tirar o Arana do Atlético Mineiro. Não tem jeito. Era de quem? Era do Corinthians. E era do Corinthians. Pedro, são duas coisas diferentes. O time do Corinthians realmente é um time muito ruim. É um time que corre sério risco de rebaixamento. O time é fraco. O time realmente é muito fraco e tem que se tomar alguma providência, senão o time vai cair. Esse time, ele não tem força nenhuma, é um time que não faz gols, é um time totalmente ineficiente. O time é ruim, o time do Corinthians é ruim. Então tem que fazer alguma coisa. Isso é o ponto, ok? Então concordo que tem que mexer. Tá, mas não tem dinheiro. Não tem grana. Vai mexer como? Vai fazer o quê? Não tem crédito. Então, que tem que mexer, tem. Então não me surpreende quando o Corinthians diz, não, nós precisamos contratar. Claro que precisa contratar, é evidente. Se não contratar, vai cair. Isso que está aí não segura o Campeonato Brasileiro, vai ser rebaixado. Tá bom, mas vai contratar como se não tem dinheiro? Está com crédito totalmente fora, né? Aliás, falta de crédito. E com um detalhe, Pedro, muito grave. Eu tenho uma informação de uma fonte muito importante que a possibilidade de rompimento do atual patrocinador com o Corinthians é enorme. A possibilidade é enorme dessa empresa que está aí fazendo o patrocínio agora, romper com o Corinthians é gigantesca. Porque se você for olhar, primeiro, a empresa foi envolvida numa coisa aí nebulosa. Estou nem dizendo que foi, não estou entrando no mérito do negócio, mas foi uma coisa nebulosa. Levantaram lá dentro do Corinthians mesmo. A empresa já fez o barulho que tinha que fazer. O nome da empresa já foi divulgado. Quando ela foi apresentada pelo Corinthians, já fez um barulho, já atingiu vários objetivos. Agora era uma manutenção. Mas o principal barulho ela já fez. Se ela sair, ela vai sair dizendo, olha, nosso nome foi colocado numa situação que a gente não tem nada com a história. Nós fizemos todo o trabalho, que é o que eles estão declarando. Nós fizemos todo o trabalho certinho, e aí, se fizer o rolo com comissão, não é problema da gente. Então, ela já conseguiu a repercussão que queria, sendo colocada na camisa do Corinthians. Quando foi feito o anúncio, uma coisa estrondosa e tal, todo mundo já ficou sabendo que a empresa existe. Então, já teve o retorno que ela queria. Aí ela sai porque houve um rolo envolvendo o nome dela e tal indevidamente. Ela fica numa boa de qualquer jeito. E não precisa fazer a manutenção. Vai perder essa manutenção, pode fazer em outro lugar. Então a possibilidade dessa empresa deixar o Corinthians é enorme. Em cima dessa história, eu saí porque me envolveram num rolo que eu não queria sair. Quem vai querer pegar esse lugar? É claro que a camisa do Corinthians é espetacular. Mas quem vai querer pegar? Porque se teve rolo com um, pode ter rolo com o outro. Acho que é muito claro esse raciocínio. A camisa do Corinthians é preciosa, ela é um espaço maravilhoso para você divulgar, tanto que essa empresa ficou conhecida exatamente que apareceu na camisa do Corinthians. Como a própria Leila fala, a Crefisa era uma antes do Corinthians e outra depois. Palmeiras. A fã, então, do Palmeiras, desculpa. A fã, então, nem se fala, ninguém conhecia e hoje é conhecida, porque são camisas importantes. Só tem um problema. Essa empresa já teve a força que tinha, já teve o nome que ela tinha, já foi divulgado, e ela vai sair porque houve uma denúncia dentro do próprio Corinthians que houve rolo, confusão envolvendo o nome dela. E aí a pergunta que fica, esse espaço importante, você colocaria a sua empresa lá com esse tipo de situação colocada? Então até a fonte principal do Corinthians pode ser perdida. Então são coisas diferentes. Uma coisa é, o Corinthians precisa de reforço porque o time é ruim. Esse time tem uma grande chance de cair. Ok, tá. Como vai fazer reforço?
que nem disse o Vampeta. Só se for com o Harry Potter, né? Que ele falou. Não tem de onde. Você não tem dinheiro para tirar. Sua principal fonte você pode perder. Seu time é ruim. Mas quem vai te dar crédito? Que time venderia crédito pro Corinthians? Quem vende isso? Se você tem denúncia do Tagere, se tem denúncia do Argentino Júnior, o Corinthians não paga. Né? O Corinthians já teve jogador que foi embora por não receber. Olha que situação essa do Corinthians. Então, a única coisa ok da história é o Corinthians precisa de reforços. Como ele vai conseguir isso, sinceramente, eu estou muito curioso para saber. E o Corinthians, a gente falou aqui da procura por um lateral esquerdo de confiança, a procura também de um atacante de beirada de campo, mas tem um meio-campista que o Corinthians também está buscando aí no mercado. O Corinthians busca, né, esse jogador de maior imposição física, depois da saída do Paulinho, para ser aquele volante. Neste perfil, o nome de Hernani, do Parma, da Itália, é o plano A para a janela de julho. Hernani é alvo do Corinthians desde o início da temporada. Em fevereiro, o Parma recusou a proposta do Timão em meio à disputa pelo acesso à Série A italiana. Contudo, o nome do jogador de 31 anos não saiu da mesa alvinegra, ainda mais diante dos últimos fatos. Só nos primeiros meses da temporada, o clube perdeu 2 nomes com características físicas parecidas. Paulinho saiu, enquanto Maicon sofreu grave lesão e não deve mais atuar nesta temporada. Hernani, jogador já aprovado internamente e negociado, é tratado como um nome bem avaliado no Corinthians. O atleta tem contrato com o Parma até maio de 2025. É mais uma informação aqui no Bate-Pronto da Jovem Pan. Tem um nome aí de meio-campista, Hernani, do Parma, da Itália. Você vai deixando o seu like no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Vanderlei Nogueira, 6 contratações. Corinthians mira 6 contratações no mercado da bola, lateral esquerdo, atacante de beirada com a saída do Wesley e agora a gente falando também de um meio-campista com imposição física ali para comandar o meio de campo do Timão com a saída do Paulinho e a lesão grave do Maicon. Vanderlei Nogueira. Bom, Pedro, a gente está falando uma coisa incrível, né? Porque para fazer tudo isso é preciso ter dinheiro. Dá para fazer tudo isso com intenção só? Protocolo de intenções? Eu acho que isso, por enquanto, é protocolo de intenções. Temos a intenção de ter 6 jogadores muito bons para reforçar nosso time, para pensar em objetivos maiores ao longo da temporada. Isso tudo é louvável, né? Mas agora, friamente, objetivamente, pelo que se sabe, pelo que se ouve, pelas últimas notícias, pelas informações todas que chegam em todos os veículos, é possível fazer tudo isso com o caixa do Corinthians atual, com a força financeira do Corinthians atual, com aquilo que ele tem para investir? Essa é a pergunta. Quer dizer, se por acaso isso acontecer, é para mandar muita gente para terapia. Porque se vê uma coisa, se ouve uma coisa, se sabe informações importantes sobre a situação financeira do clube, e aí aparece um pacote de contratações boas, né? Não estou falando de qualquer jogador. Imagino, para reforçar, deve ser ideia de trazer bons jogadores. Dá para fazer tudo isso com essa situação toda? Quem tem para vender, vai vender com essa insegurança de não receber, em suaves prestações? É assim que tem que... É um negócio. Com relação a essa dúvida toda que o Flávio acabou de falar sobre a presença ou não de patrocinadores, é óbvio que o patrocinador atual do Corinthians já fez uma campanha de 5 meses, em cima do que o Flávio falou. Ele comprou um espaço importante e fez uma campanha de 5 meses. Puxa vida, numa grande camisa, numa grande exposição, é uma campanha respeitável. 5 meses num país como o Brasil, que gosta de futebol, você divulgou a sua marca. É isso. Eu estou indo na linha do Flávio, tá certo? É importante. Se vai continuar ou não, a gente não sabe. Tomara que continue, porque seria um impacto muito negativo para as finanças do Corinthians. Imaginem, inclusive quem diga que se por acaso a empresa sair, ela vai buscar uma multa contra o Corinthians, no valor de cerca de 30 milhões. É isso também, né? Tá certo? Não só não vai por dinheiro, como vai cobrar, né? Dizem que isso até pode acontecer. Imagine a loucura que isso vai acontecer. Você está contando com o dinheiro que foi anunciado, o grande patrocínio do futebol brasileiro. Você perde esse dinheiro que você projetou por alguns anos.
E ainda tem uma multa para pagar praticamente aquilo que você recebeu nos últimos meses, você vai ter que pagar. Ah, vai demorar. Eu sei, mas fica lá na conta. Vai só colocando buraco, fundura no buraco. É muito complicado. Fora o futuro, né, Vanderlei? A história, quem vai querer isso? Segundo Augusto Mello, ele já perdeu um outro patrocínio importante por causa desse caso. Isso. Segundo ele disse. Isso vale para o futuro, para todo mundo. E é complicado mesmo. Como é que você vai querer colocar? Eu não estou querendo dizer que teve ou não teve a mutreta, não é problema meu. Eles lá no Corinthians é que estão falando, eles que se entendam. Mas o problema é que a repercussão está colocada, exatamente. Se você tem uma empresa, você vai colocar o nome numa confusão dessa? Sabe de quê? No futebol, especialmente no futebol, né? Eu vou respeitar. Especialmente no futebol, em muitas situações, estou sempre deixando um atalho aí, porque a gente sabe que isso é muito perigoso em dizer. O compliance não é levado a sério. Compliance é um negócio importante que veio para purificar, digamos assim, as relações entre empresas. Né? Então, uma empresa, ela tem, por exemplo, Corinthians e outras equipes têm o setor de compliance. Vocês acham, recua um pouquinho no tempo, o compliance do Corinthians foi eficiente quando o Corinthians teve o Taúsa? É Taúsa, né? Taúsa, né? Aquele Taúsa, né? Taúsa. A equipe de reportagem foi lá na sede. A empresa nem existia, então qualquer nome A equipe de reportagem foi na sede que eles indicavam e não tinha isso, eu estou dizendo uma empresa. Isso, quando surgiu essa notícia dessa empresa, que é teoricamente é do agro, o que eu fiz, Pedro? Eu falei com o nosso Tejon, que apresentava programa aqui sobre o agro, brilhante, grande palestrante, enfim, profundo conhecedor do assunto, há anos, há décadas. E eu perguntei, Tejon, estão falando aí que o Corinthians vai ter esse patrocínio, repete para mim o nome, é Taúsa, né? É Taúsa. Taúsa. Você que é da área, Taúsa, você que é da área, essa empresa é importante, que bacana, vai chegar, já chegou, está chegando no Corinthians. Ele falou, olha, Vanderlei, eu estou há 40 anos no mercado. Nunca ouvi falar nessa empresa e eu perguntei para vários agropecuaristas e ninguém conhece. Estou dando o nome do Tejon. Isso quando surgiu. Eu dei a notícia aqui. Quero só dizer que eu dei a notícia aqui, mas tomara que há um equívoco, seja desconhecimento das pessoas e tal. Eu ainda esperei, porque, puxa vida, aí deu no que deu. Hoje, o responsável pela empresa alegou que não tem dinheiro nem para pagar as custas da justiça. Hoje, saiu a notícia hoje. Aí eu mandei de novo para o Tejon. Ele estava numa palestra, ele foi muito gentil e me atendeu. Falei, Tejon, puxa vida, eu não esqueço, você quando surgiu a notícia, você falou que ninguém conhecia essa empresa. E ele falou assim, e continua não conhecendo. Tá certo? Então, só para você ver, mas quem é que deveria ter impedido esse negócio? O compliance do Corinthians. A quem nós vamos vincular nossa imagem? Que empresa é essa? Naquele momento, né, da administração passada. Ponto. Agora chegamos aos dias de hoje. Da mesma maneira, né? O compliance, mas essa empresa que anunciou fez a campanha, tudo bem. Mas deve estar decepcionada, porque deve ter um setor de compliance. Eu imagino que tenha. Sabe? E agora ela vai embora se for. Chega Flávio Prado Incorporation. A empresa do Flávio Prado Incorporation vai analisar e vai falar para o presidente da Flávio Prado Incorporation, olha, tem um rolo aí, presidente. A gente não sabe como é que está acontecendo a coisa, a imagem, todo dia tem manchete negativo. O senhor não quer dar uma segurada um pouco? Porque a gente vai vincular a imagem. É triste isso para o Corinthians? Claro que é triste. Mas esse é o mundo real. Claro. Esse é o mundo real. Se coloquem na função de um conselheiro de uma empresa importante, o cara seria até um irresponsável se não desse esse alô. Olha, eu acho ótimo, esse garoto propaganda que você quer anunciar é maravilhoso mesmo, pela força, tem milhões. Mas você viu como é que está o salseiro aqui nas últimas horas? E faz uma clipagem de tudo que está sendo anunciado ou dito sobre esse assunto. Dá uma olhadinha aí, presidente, antes de eu assinar o contrato. Mesmo assim, vamos assinar? Isentar, porque ele é pago para dar um conselho de alerta, uma orientação, uma sugestão, uma opinião.
Então, olha, o que fizeram com o Corinthians e o que estão fazendo com o Corinthians, eu sempre encerro dizendo o seguinte: imaginem o Corinthians com as contas em ordem, com a força que tem, com o poder que tem, com a torcida que tem, com a história que tem. Imagine o Corinthians forte. Seria um Flamengo. É isso. É isso. A gente tem que imaginar, né, o potencial, enfim, e o Corinthians tirar de exemplo as gestões de Palmeiras e Flamengo, Bandeira de Melo, Paulo Nobre, que tiveram um trabalhão, né, para poder reconstruir essas equipes financeiramente falando. Eu lembro quando o Andrés falou que teria um Barcelona e Real Madrid aqui no Brasil. Ele queria dar a entender que o Real Madrid seria ele e o Barcelona o Flamengo. Virou Castilha, né? Não é o Real Madrid B. E o Real Madrid virou o Palmeiras. Realmente hoje nós temos duas forças. Só que não é o Corinthians, é o Palmeiras. É o Palmeiras. E é um trabalho de estruturação. O Palmeiras ele tem uma torcida enorme, mas a do Corinthians, todas as pesquisas garantem que tem mais, não é isso? Isso. Então, o Corinthians tem mais. Se o Palmeiras conseguiu fazer, e espetacular, o Palmeiras está fazendo um negócio sensacional. Paulo Nobre fez. E aí levou. O Flamengo tem uma torcida maior que o do Corinthians, mas não é uma coisa tão absurda, também fez. Ora, por que o Corinthians não pode fazer? Pode, poderia, deveria ter feito. E aí não teria. Se o Palmeiras conseguiu, o Corinthians pode também, com um número menor de pessoas, de clientes. Mas o que você vê ali sabe? E olha, gente, de novo, o time do Corinthians é time, esse que tá aí é time para ser rebaixado. E se vender o Wesley ainda, e não tem como não vender, uma das poucas saídas que o Corinthians tem é o Wesley. Se vender o Wesley, sabe? Por que esse Hernani viria pro Corinthians? Não, eu acho até que pode vir. Tem cara que, eu quero voltar pro Brasil, já tenho dinheiro suficiente. Não sei, eu não conheço o rapaz. Eu estava olhando aqui o currículo dele, ele jogou pouco aqui no Brasil, né? Jogou no Zenit, então espero que ele já esteja com a vida resolvida e falar, seja o que Deus quiser. Mas nós tivemos experiências negativíssimas disso. Por exemplo, o William bateu, se apavorou e voltou. Não vai nem morar mais no Brasil. Ele não quer mais saber. A gente tem visto experiências desse tipo, né? Vimos o Rojas que testou, olhou e tirou o time. Tudo coisa muito recente. Isso. E você vê que eu não tô nem aí com diretoria passada, atual, para mim é tudo a mesma coisa. Por mim, os clubes deveriam ser empresas. Então, na anterior já aconteceu isso e agora está acontecendo também. Não me parece uma coisa confortável. E o que é pior, né? Ainda tem bandos de haters aí, esses vagabundos que não tem nada para fazer, que ficam enchendo o saco dos caras e atacando as famílias. O Cássio saiu por causa disso. E o Augusto Melo ainda conseguiu a brilhante proeza de convidar um dos caras, um dos criminosos que foi para cima do Cássio, para trabalhar no Corinthians. É que depois a diretora falou, tudo tem limite, né? Sabe, fazer lambança tem limite. E aí ele não contratou o cara. Um dos caras que atacou a família do Cássio. E mais isso ainda, quer dizer, porque o torcedor acha que o time é bom. O torcedor acha que o time é bom. Ele acha que o cara não está querendo jogar. Não dá. Com esse time não dá para fazer nada. Se der muita sorte, vai ficar naquele limite de rebaixamento. É isso que o Corinthians quer? E o Cássio também abriu mão de 6, 7 meses de salário. Claro. Vou pro Cruzeiro e quer se livrar. Vambora, vou agora. Corinthians, o cara quer se livrar, o cara quer pular fora. E ainda foi chamado de traíra. Agora você acha que alguém do Hernani não vai ligar pro Cássio? Fala, Cássio, você que é ídolo lá, por que você saiu? O mínimo que um empresário, um assessor do Hernani tem que fazer. Cássio, por que você saiu? William, vem cá, né? Não sei. Também não sei se o Hernani é a solução de alguma coisa. Eu confesso que a segunda divisão da Itália é um pouco demais para mim. Eu não vejo. Não sei se ele é a solução. Mas digamos que, né, que é um jogador que o Corinthians quer. Tá bom, o Corinthians aprovou. Mas aí para você pensar, o rapaz, sabe, a família dele é muito corintiano, o pai dele sonha em vê-lo jogar, o avô quer vê-lo. Ele vai vestir a camisa do Corinthians. Mas ele vai assumir a condição de ter que resolver problemas que eu não sei se ele vai ter condição de fazer. Provavelmente não vai receber em dia, vai ter uma série de situações que ele vai ter que administrar, fora os haters que o Corinthians apoia, que ainda vão atacar a família dele. Lateral esquerdo, por exemplo, no mercado hoje, um lateral esquerdo acessível, que você fala assim, primeira prateleira para jogar no Corinthians. É difícil você achar um cara bom, né? Pro Corinthians contratar a um preço acessível. Pedro, é tão difícil. Atacante de beirada. Se não for uma promessa da base igual o Wesley, também é muito difícil. E você repor a qualidade do Wesley, mais difícil ainda. Igual o Palmeiras tentar repor o Endrick, não tem. O Palmeiras tem dinheiro. E, no entanto, ele foi contratar um jogador improvisado de lateral, que é um bom jogador, é um jogo bom, mas é bom. Não é um jogador que resolve o problema, que foi o Caio Paulista. E é um time que tem dinheiro.
Não tem no mercado, é difícil. O Caio Paulista não é um jogador, mas é bom, ele cumpre. O jogador correto, tudo certinho. Mas o Palmeiras não conseguiu, não tem no mercado, é o que você falou. É raro, não tem jeito, você não consegue. E por outro lado, o Corinthians, quando foi contratar o jogador liberado, trouxe o Jonathan Cafu, lembra? Nossa. E parece que tem contrato até hoje lá. E você vê que estão judiando do Corinthians faz tempo. E o Caio Paulista que você citou, atacante de lado de campo que virou lateral. Isso. Você vê. Não tem, é difícil. A formação também é muito ruim para esse setor, né? E o Palmeiras... As laterais aqui no O Palmeiras Brasil. tem dinheiro, hein? O Palmeiras tem crédito. O Palmeiras, se ele for em cima de qualquer jogador, o jogador vai ouvir com carinho, porque é um time que tem crédito. Imagina o Corinthians que não tem. O Palmeiras teve que trazer um jogador improvisado na posição, que nem trouxe para ser titular, teve que buscar esse jogador. Lembrando que o Palmeiras também, num determinado momento nada bom, ouviu exatamente isso que o Flávio falou. Eu não vou jogar aí. E teve aquele comportamento muito legal do Fernando Praz, dizendo, vocês não estão aceitando agora, mas ainda vocês vão se arrepender de não ter jogado no Palmeiras, que está realmente numa situação muito delicada tecnicamente, né? E o tempo passou e todo mundo viu. Sabe o que é, Vanderlei? O problema do Corinthians é que aí você vai para uma eleição. Realmente havia um desgaste terrível da antiga direção, que começou bem, mas terminou de uma maneira terrível. Vamos trocar, né? Já deu, esses caras já fizeram o que tinha que fazer. Aí muda a direção e já começa do jeito que começou o seu Augusto Melo. Você fala, o Palmeiras, quando ele trocou de presidente, chegou o Paulo Nobre. E aí resolveu a vida do Palmeiras. Aí ele entra, vai o Gagliotti, trabalho correto, entra a Leila. Quer dizer, olha a diferença. E o Corinthians vai cada vez colocando, ele vai se enfiando cada vez mais no buraco. Sinceramente, quando o senhor Augusto Melo ganhou a eleição, ele vai chegar aí com, vai revolucionar, vai chegar com um grupo de pessoas, vai botar dinheiro, Nada, não tem nada, é mais do mesmo. E ainda sem a experiência do pessoal anterior. Cara, é uma loucura isso aí, é uma coisa... Caramba, como é que o Corinthians conseguiu fazer a coisa ficar igual ou pior? Terrível, uma coisa, nossa, e agora? É o que eu falei, quando o Palmeiras trocou de presidente, ele trouxe Paulo Nobre. E o Corinthians, com todo respeito, trouxe Augusto Melo. Olha isso. É complicado, gente. É complexo isso. E o Corinthians tentou tirar o João Paulo Sampaio da base do Palmeiras, o que trouxe o Hendrick pro Palmeiras, Luiz Guilherme, Estevão. Por que ele sairia? Não quis. Não é? Por que ele sairia? Não vai. E o outro, Paulo, foi lá com o André Jardine pro América do México. É outra coisa. Você começa, esses profissionais de alto nível e que estão em times de alto nível, para sair, você tem que oferecer alguma coisa muito sedutora. O Corinthians, ele tem o quê de sedutor? O nome Corinthians. O Rodrigo Caetano também. O Corinthians namorou por muito tempo aí o Rodrigo Caetano. Foi pra seleção. Não tem. A sedução Corinthians. Trabalhar no Corinthians. Que legal, todo mundo, né? Mas aí você começa a descer no detalhe. A partir do momento que tem uma proposta concreta, uma sociedade concreta, você começa a descer no detalhe. E aí você vai esbarrar naquilo que o Vanderlei falou. Paga em dia? Não paga em dia. Tem crédito no mercado? Não tem crédito no mercado. Como é que é lá? Tem pressão, tem hater. Os caras contratam hater que ameaça a família dos caras. O cara fala, caramba, conversa com a mulher dele, a mulher fala, tá louco, você vai fazer lá. Mas é verdade. Sim. As pessoas esquecem que são seres humanos que têm família. São trabalhadores como qualquer um de nós. Tem família, tem conta para pagar, e a conta não vai, o boleto não vai atrasar porque o clube não pagou, ninguém quer que a filha seja ameaçada por marginal da rede social. Caramba, o pacote é muito ruim. Porque, eu quero jogar no Corinthians. Tá, mas todo sonho tem limite, né? Não dá.